Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. É com alegria que a gente está aqui, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, o capítulo 4, que tem como título Pluralidade das Existências. E hoje a gente vai falar sobre as ideias inatas. Mas antes vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Mestre amado Jesus, agradecidos estamos por essa oportunidade de estudo, de tarefa, que possamos ser dignos, sermos seus instrumentos de propagadores desse livro, não só do Livro dos Espíritos, do Evangelho, de toda essa obra que fortalece, que nos encanta, que nos ensina a seguirmos firmes, a querermos ser melhores a cada dia. Então, Jesus, agradecemos essa tarefa. Pedimos que nos intua, que as palavras que a gente tiver que proferir, a gente seja sempre vinculada ao teu sentimento, às tuas ações, aos teus exemplos. Obrigado, Mestre. Obrigado, Maria de Nazaré. E obrigado a Deus, Pai do nosso coração. Então vamos lá. Nós vamos ler das perguntas 218 a 221. Então, Kardec, ele pergunta aos espíritos: o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que possui e conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Os espíritos respondem: resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Então, muito bem. Então, como é que a gente pode pensar? Nossa consciência, ela registra tudo que a gente pensa e faz, tudo que a gente faz, como se fosse um livro divino. Quando a gente reencarna, de vez em quando, não é? Aparecem na nossa mente essas ideias chamadas inatas. São ideias que se manifestam sem terem sido fruto do nosso nascimento. Isto é, aquilo que a gente traz antes do nascimento. E esse conceito de ideias inatas não é um conceito novo. É um conceito antigo já trazido pelos filósofos Sócrates, Platão, Descartes. Então, Sócrates, ele traz em relação a esse tema que a sua missão era auxiliar todas as pessoas a lembrarem de seus arquivos, isto é, das suas lembranças. Então, ele usava um método de perguntas e respostas até chegar ali na exaustão, até aquele que respondia às perguntas que ele fazia, trazer a verdade que ele guardava lá na sua consciência. E essas ideias e essas lembranças, elas estavam adormecidas. Platão também. Ele trazia que antes da gente vir ao mundo, antes da gente nascer, antes da gente encarnar, nós já trazíamos conhecimentos na forma de reminiscências, isto é, na forma de lembranças que ficavam adormecidas quando a gente reencarnava. Descartes também era um defensor das ideias inatas. Então ele afirmava que as pessoas nasciam com essas ideias. Então, vários filósofos levantavam a bandeira da reencarnação, acreditavam na reencarnação. Tinham outros que não, como John Locke, não sei se é assim que se pronuncia. Ele era contrário a essas ideias. Ele falava que as ideias eram todas adquiridas depois que a gente
nasce. Então, havia no campo filosófico muitas controvérsias, muitas polêmicas, né, em relação a esse tema. Mas quem realmente estaria com a razão? Aí vem Kardec perguntando aos espíritos sobre esse assunto, não é? Então, na 218A, Kardec fala assim: a teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera, isto é, a teoria das ideias inatas não é uma fantasia, não é uma utopia, não é surreal. Aí os espíritos respondem: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito desligado da matéria sempre se lembra deles. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte. Momentaneamente, porém, a intuição que deles lhe resta auxilia o seu adiantamento. Sem isto, teria sempre que recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquilo que ele deixou, aquele em que ficara na precedente. Então, essa teoria não é utopia. O espírito traz, sim, as lembranças no seu patrimônio íntimo. Lembranças, tudo que ele adquiriu, né, tudo que ele conquistou, e essas lembranças, elas vão ser despertadas, né, quando houver necessidade que esse espírito seja auxiliado, ou quando um outro espírito precise de ajuda, precisa evoluir, precisa progredir. Então essas ideias, elas vêm, elas despertam, vão acontecendo, né, vão aparecendo, tá, com esse objetivo, para que o espírito encarnado, ele possa evoluir, ele possa progredir. Ah, mas será que essas ideias que a gente tem, né, de vez em quando, elas podem ser resultados da educação que eu tenho, que os meus pais passaram para mim, que recebemos dos nossos pais? Por exemplo, vamos pensar assim, minha família, um exemplo, tá? Uma família fala de Deus a todo momento. E eu aprendi que Deus existe. Por essa situação, tá? Aí a gente busca lá nas questões 5 e 6 desse livro mesmo, do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta sobre a concepção que a gente tem de Deus. Qual é a concepção que a gente tem de Deus? E os espíritos respondem. A gente traz um sentimento intuitivo que Deus existe. Isto é, a gente traz esse conhecimento, essa ideia. Tá? Então, a gente pode trazer também como exemplo, para falar sobre essa relação, né, da educação, que ele fala aqui nessa questão, das crianças prodígios. Crianças que são filhos de pais analfabetos, que quando começam a desenvolver a linguagem, a terem os primeiros contatos com vocabulários novos, né, vocabulários que não são comuns ao ambiente da casa, né, elas têm uma facilidade enorme. Crianças que aprendem outras línguas. Ah, mas Sandra, elas podem ter aprendido na internet. Tá bom, ok. Tá? Mas Kardec traz um outro exemplo. Não sei qual é o livro, tá? Mas de um espírito, um escravo, né? Um escravo negro, que era cego, era pobre, que quando estava na casa dos senhores, dos patrões, quando ele ouvia uma determinada música tocada por alguém ali, que ele não cita na obra, esse escravo é permitido a ele se dirigir ao piano
E ele então começa a reproduzir a mesma melodia, a mesma música, sem que ele tenha recebido qualquer formação musical, qualquer formação acadêmica, né? Qualquer aula de música. Então, o que a gente pensa? Esse espírito, esse escravo, com certeza, em outras vidas anteriores, né, ele já aprendeu essa habilidade. Então, ele já trazia essa bagagem espiritual. Ele já tinha desenvolvido essa habilidade e ficou ali, no patrimônio dele, ali, no patrimônio íntimo dele. Então, todo o conhecimento, os nossos hábitos, as nossas tendências, as nossas conquistas morais, tudo isso nos acompanha. Tá? É o que ele fala, cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que ficara na precedente. E tudo que a gente conquistou de virtudes, de sentimentos bons, aquilo não se perde. Tá? Então vamos lá, 218b. Deve haver assim uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Kardec pergunta aos espíritos. Aí eles respondem, nem sempre tão grande quanto poderias supô-lo, pois as posições são frequentemente muito diferentes. E no intervalo entre elas, o espírito pode progredir. Então vamos lá, vamos pensar. Novamente, os conhecimentos adquiridos não se perdem. Não é o que ele fala aqui. Então, por exemplo, hoje, como ele cita a questão 216, hoje um espírito pode vir na condição de senhor, de patrão, né? E amanhã, no futuro, ele pode vir numa condição de escravo. Isto é, a sua posição social, ela é diferente. O espírito é o mesmo, mas a sua condição pode não ser a mesma. Aí a gente traz como exemplo, foi o exemplo de Emmanuel, não é? No livro Há 2000 Anos, traz a história, né, do senador romano, que ele foi um senador romano, ele era extremamente orgulhoso, ele era arrogante, ele era prepotente, e ele então, numa encarnação posterior, ele reencarna como um escravo nestório, numa situação difícil. Por quê? Será que ele perdeu as virtudes, as coisas boas que ele tinha? Não. Ele tinha que consertar, que ajustar aqueles sentimentos que não eram bons. Então, ele precisava o quê? Aprender a conduzir a sua vida de acordo com as leis de Deus. Ele precisava aprender a ter sentimentos, a conquistar sentimentos, a produzir, né, através do trabalho, através do esforço, sentimentos como humildade, como tolerância, né, como resignação. Então, para que aquele comportamento que era do senador anteriormente, né, não se repetisse. Então ele vem nessa condição para diminuir novas possibilidades de quê? De erro. Quando a gente entende, vou falar da gente, esse mecanismo de que não é castigo de Deus que esse espírito tenha reencarnado como escravo, né, que foi necessário para a reeducação desse espírito, a gente vai percebendo que nós vamos colhendo, não é, os frutos bons ou frutos ruins que a gente plantar em cada encarnação, não é? E
ele fala ainda, continua a falar só para a gente voltar. No intervalo dessas encarnações, o espírito pôde progredir? Aí eles vêm falar, no intervalo das reencarnações, na erraticidade, o espírito pode aprender muito. A literatura espírita está aí explicando um monte de situações, esclarecendo a gente. A gente lembra de André Luiz. Ele teve, quando ele desencarnou, quando ele foi para o plano espiritual, ele teve a oportunidade de trabalho, de desenvolver a sua fé, desenvolver a sua força de vontade, desenvolver a sua paciência, principalmente, desenvolver o sentimento de fraternidade, não é? E aí ele, no caso, ele vai reencarnar, quando ele voltar ao plano espiritual, ele vai reencarnar com o quê? Com um cabedal enorme de informações, com mais vontade de quê? De acertar, com mais vontade de não errar tanto, de resgatar os seus débitos e recomeçar uma nova jornada com mais vontade, com mais força, tá? É como se a gente estudasse no plano espiritual e depois a gente vem aqui na matéria e faz a prova, A gente vem aqui encarnado e faz a prova. Então, pode haver sim uma diferença entre uma encarnação e outra, tá? A gente sabe que a alma, que é o espírito encarnado, ele não tem consciência, como fala a questão 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como das línguas e do cálculo, etc. A gente comentou já alguma coisa sobre isso, não é? Aí os espíritos respondem: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do que ela própria não tem consciência. De onde queres que venham? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de vestimenta, Então a alma, ela não tem consciência, mas tudo que a gente conquista de conhecimento é o quê? É patrimônio intelectual, e tudo que a gente conquista de sentimentos elevados é patrimônio moral. Deus permite que isso seja guardado aonde? Como se fosse um armário, interior aqui, tá? E quando ele fala também sobre as faculdades extraordinárias, que certas pessoas têm sem estudo nenhum, como a gente falou do escravo, a gente repara que existem pessoas que têm uma facilidade de aprender determinados instrumentos musicais, tem uma facilidade para fazer cálculos, tem um raciocínio rápido, o professor ensina uma única vez o conceito e ele já pegou, faz os exercícios, já quer mais e por aí vai, Tem pessoas que têm um dom para arte, para poesia, para música, e a gente observa que não fizeram curso nenhum, e elas já conseguem se expressar artisticamente, como profissionais, e a gente estudando, a gente vai lendo que esses comportamentos são observados em todas as áreas da vida. Não é só na arte, não é só no estudo, não é só em tudo. São dons. E esses dons, essas habilidades, esses dons, eles não são dados assim para cada um, de graça. Deus não olha para a gente e fala assim:
você vai ser o gênio da matemática. Não é assim. Esses dons são conquistas, como a gente falou anteriormente. São aquisições do espírito, onde ele vai acumulando, vai aprimorando nessas indas e vindas. Encarnação e encarnação. É como se fosse um jogo de videogame. A gente vai vivendo e acumulando dons, habilidades e conhecimento. E como é que a gente acumula essas habilidades e esses dons? Através de quê? Através do estudo. Através do esforço, através da determinação, do trabalho, seja nessa vida ou na vida anterior. A gente não perde essas aquisições. Quando a gente reencarna, a gente esquece temporariamente as nossas experiências do passado. Graças a Deus, né? Isso é o quê? Uma bênção. Porque, imagina, a gente lembrar da nossa família que a gente fez mal ali ao nosso filho, e vice-versa. O filho olhar para a gente e identificar em nós um espírito que fez muito mal a ele. Então, esse esquecimento é o quê? Misericórdia divina. Então, a gente volta a dizer, os conhecimentos adquiridos pelo espírito em existências anteriores se refletem nas existências posteriores. Por isso são chamados de ideias inatas. 220. Vamos lá. Mudando o corpo, pode-se perder algumas faculdades intelectuais? Não ter mais, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim, se maculou essa inteligência, ou dela fez um mau uso. Então, vamos lá. Ele pode perder, sim, se usou a inteligência para aquilo que não era bom. Então, a gente perde tudo que se encontra fora das leis de Deus. E essa perda, ela é temporária. É como se fosse uma proteção espiritual que Deus coloca ali para que a gente não erre de novo, para que a gente não use aquela aquisição porque é menos bom. Tá? Então Kardec pergunta se o espírito reencarnado pode perder uma faculdade. Os espíritos respondem, se mau uso dela fez. Uma faculdade pode, além disso, adormecer durante uma existência, caso o espírito queira exercer uma outra com a qual esta não tenha relação. Então ela permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Isto é, as faculdades que já foram conquistadas em uma encarnação, elas ficam adormecidas por um determinado tempo, em favor de outras que precisam ser desenvolvidas. Então, se a gente pensar, grandes músicos do passado, se voltarem a reencarnar, em certos casos, eles podem nascer sem nenhum interesse pela música, com fortes tendências para outro campo na arte, pintura, ao desenho. Então, não que eles perderam a habilidade para música, não, eles conquistaram, adquiriram a aquisição do espírito. Não, essas experiências todas, elas ficam no arquivo da consciência, para reaparecerem mais tarde, quando for para um aprendizado, um progresso, uma condição mais elevada que o espírito está ali caminhando e precisa alcançar. 221. É uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Aí os espíritos respondem,
É uma lembrança que ele conservou do que sabia como espírito antes de ter encarnado. Mas o orgulho abafa com frequência esse sentimento. Será essa mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita que se encontram em todos os povos? Aí ele vem falar, os espíritos, essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte. E aí está uma prova de que ela é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, porém, ela é frequentemente falseada pelos preconceitos. E a ignorância, a ela mistura a superstição. Então, quando os espíritos trazem, né, que a doutrina espírita ela é verdadeira, né, por quê? Porque ela é encontrada em todos os povos e em todos os tempos. Né? Os povos antigos, como os egípcios, eles acreditavam já em reencarnação. Né? Na época de Moisés, né, onde havia a comunicabilidade dos espíritos, que foi proibido, não é? Então, esses princípios aos quais a doutrina espírita vem esclarecer para todos nós, que fazem parte das leis naturais. Então, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de milagroso, não é? A doutrina espírita, os seus ensinamentos, eles estão para todas as pessoas, todas as classes sociais, né? Todos podem ter acesso. E é uma doutrina que nos leva a pensar, a raciocinar, né? E bendita a doutrina espírita, né? Porque todos esses ensinamentos fazem a gente ouvir determinados conceitos e a gente analisa, será que é isso mesmo? Não é? Vamos pensar, vamos pesquisar, né, em cima do que, e não aceitar tudo que as pessoas falam. Tá? Então, a gente vai finalizando, agradecendo a Deus, a Jesus por esse momento, por esse estudo e essa oportunidade, pedindo que abençoe a todos que puderam assistir, a todos que não puderam assistir a essa nossa conversa, mas que eles possam ser alcançados pelo amor de Deus, pela alegria, pela coragem de Jesus. Mestre amado, esteja conosco, com os nossos corações e com os nossos pensamentos, para que cada vez a gente seja pessoas melhores, pessoas do bem. Tá? Que assim seja, graças a Deus.